Livro de Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 19. Diz: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Em outras versões, no versículo 21 diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Amém? Vamos falar todos? Diga: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ok, muito bem. Nessa noite eu quero falar exatamente sobre memórias, sobre lembranças. E eu dou um tema para esta minha mensagem. O tema da mensagem é anamnese. Anamnese. É uma palavra que vem do grego, formada por duas outras palavras. Ana, que significa trazer de novo. E mnesis significa memória. Então, essa palavra anamnese, ela indica memória, lembranças, reminiscências da alma. É diferente de amnésia. Amnésia é a perda total e parcial da memória. Anamnese é trazer à memória algo do passado. E é usado tanto na psicologia como também na medicina. Numa entrevista inicial, quando o cliente ou paciente ou vai com o psicólogo ou vai com o médico, esse profissional ele faz uma entrevista com a pessoa, procurando detalhes, coletar dados que possam então ajudá-lo no diagnóstico. Isso chama-se anamnese, ou seja, trazer de volta as lembranças, trazer de volta as memórias. São reminiscências, são fatos ocorridos no passado, chamar de volta lembranças, imagens, atos, os momentos. E nós aprendemos isso na Bíblia. Ao instituir a Santa Ceia, o Senhor Jesus ele nos fez a seguinte instrução: fazer isto em memória de mim. Isto é anamnese. Trazer de volta a memória é o ato de lembrar. Ou seja, Jesus estava dizendo: todas as vezes que vocês lembrarem de mim, vocês devem cear. Porque todas as vezes que vocês lembrarem de mim, vocês cearem, isso será um memorial para vocês. Então Jesus gravou isso como uma memória, como um livro de memórias na mente da igreja. Chamar de volta as ideias, chamar de volta as imagens, os atos, os momentos. Então Jesus estava dizendo: chamai de volta esse ato original, para que chegue no momento presente, no aqui e no agora. E no aqui e no agora, quando nós trazemos à memória o exemplo da ceia, que o Senhor está falando, fazer isto em memória de mim, nós estamos trazendo a eficácia, aquele momento original no presente. Nós estamos trazendo a presença do Cristo vivo no nosso meio. Isto é anamnese. Não esquecermos, mas lembrarmos, trazermos a memória. E em toda a Bíblia, Deus sempre nos traz à memória verdades que não podem ser esquecidas. Do Gênesis ao Apocalipse, você vai encontrar Deus ou Jesus ou algum profeta ou alguém falando: lembra-te. Deus vai sempre usar esse termo, lembra-te. Isso é anamnese, é algo que é importante e que não pode cair no esquecimento. Amém?
Então eu quero trazer nesta noite à memória algumas coisas importantes que não podem ser esquecidas, que não podem ser negligenciadas, que é de suma importância para a nossa salvação. Em primeiro lugar, nunca esqueça quem você era e de onde Deus te tirou. Nunca esqueça. Vamos fazer uma anamnese agora. Vamos visitar o recôndito da nossa alma e da nossa memória, e trazendo aqui agora. Vamos chamar de volta essa memória. Vamos trazer para o presente. Quem você era quando Jesus te chamou? Onde você estava? E o que você fazia? Quem você era? O que você fazia? Devemos sempre lembrar quem éramos e de onde Deus nos tirou. Deus, ele faz isso com Davi. Segundo livro das Crônicas, capítulo 17, versículo 7. Deus lembrou a Davi de quem ele era e onde ele estava quando Deus o escolheu. Então ele diz: eu te tirei do curral. Davi estava no curral. Davi estava no anonimato. Davi estava por detrás da malhada. Eu te tirei do curral, de detrás das malhadas. Para quê? Para que fosse chefe do meu povo Israel. E estive contigo por toda parte, por onde foste, e diante de ti exterminei todos os teus inimigos. E te fiz um nome, como o nome dos grandes que estão na terra. Deus estava lembrando Davi: olha, eu te escolhi. Tu sabe aonde tu estavas quando eu te escolhi? Tu estava sujo. Tu estava com roupas sujas. Tu estavas manchado e sujo, com excremento de ovelha, com mau cheiro. Tu era desacreditado pela tua família. Tu era desacreditado pelos teus irmãos. Ninguém te dava valor, mas eu te dei valor. E eu te escolhi para ser chefe entre o meu povo. Amém? E você? Quem era você? E onde você estava quando Deus te chamou? Quando Deus te escolheu? O apóstolo Paulo, ele fala algo interessante ao nosso respeito, a respeito da igreja. Ele diz: ele, o Pai, ele nos tirou da potestade, ou seja, do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor. Quando Deus nos escolheu, todos nós andávamos desgarrados, perdidos, éramos por natureza filhos da ira, filhos da desobediência, éramos como ovelhas perdidas, éramos escravos do pecado, éramos escravos de Satanás. Esta era a nossa condição. Nós estávamos em trevas. Mas pastor, eu estava no império das trevas, eu estava no reino das trevas, eu nasci na igreja, eu cresci na igreja, eu estava no reino das trevas? Estava. A Bíblia diz que todos pecaram, todos, com exceção de um: Jesus Cristo. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, porque não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos pecaram. Então todos nós, antes de virmos para Cristo, estávamos na condição de pecadores, estávamos em trevas, no império das trevas, e éramos dominados pelo diabo. E o que foi que Deus fez conosco? Deus nos salvou. Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Deus nos trouxe para a luz, porque Deus é luz. Amém?
Deus é luz e nos trouxe para o seu reino de luz. Deus nos libertou, Deus nos salvou, Deus nos transportou e nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Porém, muitos que vieram das trevas, que foram arrancados do império das trevas, resolveram abandonar o reino de Deus, resolveram abandonar o reino do seu Filho, voltando novamente para as trevas, voltando novamente a ser escravos do diabo e do pecado. Renunciaram à salvação, negaram a salvação, disseram não para Deus, disseram não para Cristo. Pedro fala disso. Quando Pedro ele trata dessa situação, ele usa uma analogia, ele usa o cão e a porca. Ele diz que aqueles que foram iluminados pelo Espírito de Deus, aqueles que foram salvos pelo Senhor, que um dia experimentaram a presença, a glória de Deus, foram batizados pelo Espírito Santo, e que voltaram para o mundo, que rejeitaram o Filho de Deus. Pedro, ele compara como um cachorro, o cão, que vomitou e voltou a comer o seu vômito. Pedro compara como uma porca que foi tirada do seu habitat, foi limpa, foi lavada, mas novamente quando ela viu lama, ela voltou a sujar-se. O autor aos Hebreus, ele fala a respeito disso. Ele diz que as pessoas que um dia entregaram suas vidas a Cristo e se desviaram, o autor aos Hebreus diz que elas novamente, é como se elas novamente fizessem com que Cristo tivesse que voltar para a cruz e morrer outra vez por causa dos seus pecados. Porém, o mesmo autor diz que não haverá outro sacrifício. O sacrifício de Cristo é único. Jesus morreu uma única vez por todos. Então é perigoso a pessoa se desviar. E Deus nessa noite manda nos lembrar, não esquecermos quem éramos e onde Ele nos colocou. Estávamos perdidos nas garras do diabo, estávamos em trevas. Segundo lugar, nunca se esqueça das oportunidades que Deus te deu para você permanecer firme. Deus te salvou, foi pago um alto preço. E o que aconteceu contigo nesse teu histórico de caminhada com Deus foi Deus te provando para ver se você seria fiel ou não. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. O Senhor lembra o povo de Israel o caminho pelo qual Deus os conduziu à salvação. Então diz assim: e te lembrarás, anamnese, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante estes 40 anos no deserto. Ou seja, Deus os botou em prova, a fim de te humilhar e de te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Deus colocou este povo na prova, os levou para o deserto. As provas pelas quais as pessoas passam, não é porque Deus não as ama, pelo contrário, Deus nos ama. Mas não é pelo fato de Deus nos amar que Ele vai nos eximir das provas. Não, Ele vai nos provar. E Deus provou o povo de Israel, e Deus nos prova
para mostrar para eles, porque Deus sabia. Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece todas as coisas, para mostrar para eles o que havia em seus corações, se eles seriam fiéis, se permaneceriam fiéis a Deus, se permaneceriam leais a Deus ou não. A maioria não permaneceu, se desviou. Quando Deus nos põe à prova, é para nós sabermos o que há no nosso coração, porque Ele sabe. Eles não permaneceram. E porque eles não permaneceram, a culpa foi de Deus porque os provou? A pessoa que é provada e sai da igreja, se desvia, a culpa é de Deus que os botou à prova? De quem é a culpa? Quem é o culpado? Quem é o responsável por alguém que se desvia? Quem é o responsável por alguém que abandona os caminhos do Senhor? Será que Deus é culpado? Vamos lá. Nós não podemos culpar a Deus, porque Deus é justo, Deus é santo, Deus é perfeito. Também nós não podemos culpar o diabo. A culpa é do diabo. Foi a pombagíria que fez o fulano se desviar. Foi o tranca-rua que trancou tudo para ele se desviou. Será que é? Não. Sabe por quê? Porque o diabo e os demônios agem de acordo com a permissão de Deus. E Deus nunca colocaria uma tentação para alguém, se essa pessoa não pudesse suportar esta provação. E outra, Tiago diz que Deus não tenta ninguém, porque as pessoas são tentadas pelas suas concupiscências, pelos seus desejos carnais. A pessoa é responsável pela sua decisão. A pessoa que resolve abandonar o caminho de Cristo, ela é a responsável. Logo, o homem é culpado. Porém, em Ezequiel capítulo 33, do verso de 1 a 9, Deus também apresenta os responsáveis. Deus fala do atalaia, que se o atalaia não avisar o perdido, no caso o justo, a respeito do seu pecado, e se esse justo vier a se desviar, a culpa então será deste atalaia. Preste atenção. Ao soldado, você é o soldado. Ao soldado, cabe se defender das flechas do inimigo, e está pronto para a batalha. Tudo certo? Ao atalaia, eu sou o atalaia. Os pregadores são os atalaias. Os líderes são os atalaias. Ao atalaia, a tarefa é avisar da aproximação do inimigo. Ao atalaia, a tarefa é avisar do perigo. Se o atalaia te avisou e você desviou, você é o culpado. Eu acredito que eu tenho sido um atalaia aqui nesta igreja. Eu acredito que eu tenho avisado do perigo. Se você não tem ouvido a voz do atalaia e você se desviou, você é o culpado. Deus não cobrará das minhas mãos. Deus cobrará da sua. O homem é culpado. Então nunca se esqueça. A terceira coisa que Deus nos lembra, principalmente os jovens e adolescentes, mas é para todos: nunca se esqueça de Deus. Nunca se esqueça de Deus. Eclesiastes 12:1. Lembra-te, anamnese, trazer a lembrança, trazer a memória. Lembra-te de quem? Do teu Criador. Quando?
nos dias da tua mocidade. Por quê? Antes que venham os maus dias. Quais são os maus dias? E chegue os anos em que dirá, não tenho prazer neles. Enquanto você é jovem, enquanto você está com todo o vigor, lembra-te do teu Criador. Está dizendo que você deve dar prioridade a Deus, a prioridade ao Senhor enquanto você é jovem. A prioridade é do Senhor. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos em que dirá, não tenhas prazer nele. Talvez você tenha se lembrado de muitas coisas. Talvez você tenha buscado muitas coisas. Tenha se lembrado de muitas coisas, esquecido o teu Criador. Talvez você se desviou porque você tenha esquecido do teu Criador. Aí as pessoas entram com os argumentos, mas eu sou novo demais para servir a Deus. Eu tenho que curtir a vida, porque a vida é curta. Eu sou novo demais. Tem muita gente que diz, eu sou novo demais para morrer. No entanto, está morrendo. Quem não se lembra do seu Criador, está curtindo a vida, está pagando para ir para o inferno. Está pagando para ir para o inferno. Sabe por quê? A balada é paga, não é de graça. A bebida, a droga é paga, não é de graça. A prostituta é paga. O motel é pago. E ainda a bebida contrai cirrose, drogas, overdose, o sexo livre, AIDS. Paga. E ainda leva o conjunto da obra junto. As consequências. As enfermidades. E pior, se não se arrepender, vai para o inferno. Essa é a realidade. É uma questão de inteligência. Falam tão mal das igrejas evangélicas, que os pastores roubam isso e aquilo, mas eu quero dizer para você, meu querido, que a entrada na igreja é grátis, ninguém paga para entrar. A vida eterna é grátis. O perdão de Cristo é grátis. O amor de Deus é grátis. A salvação de Deus é grátis. É de graça, então aproveita. Sabe por que é grátis? Porque Ele já pagou um alto preço. Jesus já pagou o alto preço para que a eternidade seja grátis. Então eu sou jovem demais para servir a Deus, ou eu estou trabalhando demais, eu não tenho tempo para pensar em Deus. Ok. Muitos estão trabalhando demais, guardando dinheiro para pagar as suas doenças. Não estou falando de quem trabalha normalmente, mas quem trabalha demais afeta o estado de espírito da pessoa, afeta o emocional, afeta o físico, transtorno mental, depressão, estresse, síndrome de burnout, uma síndrome para quem trabalha demais, o corpo vai sendo consumido igual um palito vai pegando fogo. Será que vale a pena? Quantas pessoas trabalharam 20, 30 anos, não tiveram tempo para a família, não tiveram tempo para Deus, estão aposentados e o dinheiro que guardaram é para as suas doenças. Autossuficiente demais para não pensar em Deus, para não lembrar de Deus. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Eu não preciso de Deus. Eu estudo, eu trabalho, eu tenho curso superior, eu tenho bens, eu não preciso de Deus. Cuidado para não ser tarde demais para você pensar em Deus. Outra coisa que Deus nos lembra
e nos traz a memória, e nos traz a lembrança, é que nós não podemos de forma alguma esquecer. Um dia, tudo acaba. Um dia, tudo acaba. E o Senhor nos lembra em Gênesis 3,19. Lembra-te, anamnese. Lembra-te que és pó, e ao pó voltarás. Um dia tudo acaba. O dinheiro um dia acaba. As pessoas dizem: o dinheiro não dá felicidade, mas paga tudo o que ela gasta. O dinheiro não traz felicidade, mas paga tudo o que a felicidade me dá. Mas é bom verificar se não está perdendo coisas que o dinheiro não pode comprar. Tem coisas que o dinheiro não pode comprar. Salvação, o dinheiro não compra. Não tem essa de comprar bula papal e ter um pedaço de terra lá no céu. Não existe. Você não paga pela sua salvação. Jesus pagou o preço pela nossa salvação. Nós pagamos o preço pela nossa santificação. Sermos santos. A fama, é legal ser famoso. Mas um dia a fama acaba. Porque quando a fama sobe a cabeça, a graça de Deus sai do coração. Quando a fama sobe a cabeça, a graça de Deus sai do coração. A beleza um dia também acaba. O rostinho lindo, maravilhoso, um dia envelhece. A maquiagem sai com água. A pele bonita enruga. O cabelo lindo, maravilhoso, fica branco. Cai. A cabeça fica careca. Nada contra os carecas, não estou bagunçando com os carecas, essa é a realidade. O corpo lindo e esbelto, musculoso, um dia esses músculos ficam flácidos, caem. Porém, nós não podemos nos esquecer que o pecado não envelhece. O pecado não é deixado e largado com o tempo. O pecado, ele não sai com água. O pecado é como uma tatuagem. A pessoa paga um preço pequeno para colocar, mas um alto preço para tirar. E Jesus pagou um alto preço para arrancar esta nódoa, para arrancar o pecado de nós. Lembre-se que um dia tudo acaba. O vigor físico, a saúde passará. E o que restará? Restará a morte. Mas não somente a morte. O que virá após a morte? Após a morte virá o juízo. Após a morte virá a prestação de contas. Todos nós vamos nos apresentar diante de Deus para prestarmos conta. Hebreus 9:27, ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Todos os homens irão prestar contas dos seus atos com Deus. E Deus está nos lembrando disso nesta noite. Lembra-te que tu és pó e ao pó voltará. Jesus falando sobre isso, certa vez ele disse numa parábola: louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? Ei, meu querido, para quem você tem preparado a sua alma? A sua alma não lhe pertence. A sua alma vai para alguém. Para quem você tem preparado ela? Louco, esta noite pedirão a tua alma, você não está preparado. Ou que o homem dará
pela sua alma. Jesus diz: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? O que você dará em troca da sua alma? Muitos têm vendido a alma para o diabo, por causa do dinheiro, do sexo, da fama. Muitos têm vendido sua alma para o diabo. Jesus pergunta: para que você tem preparado? O que você dará pela sua alma? O que você fará para que a sua alma seja salva? Você precisa fazer uma coisa: se arrepender. Se arrepender e entregar sua vida para Jesus. Se você está afastado, volte para os caminhos do Senhor. Se arrependa, entregue a sua vida ao Senhor. Amém? Porque o homem pode viver sem Deus. Muitos estão vivendo sem Deus nessa terra. Mas será uma fatalidade morrer sem Ele. Você pode viver sem Deus, porque muitos estão vivendo. Mas será uma fatalidade morrer sem Ele. Será uma fatalidade morrer sem Deus. É perdição eterna. Outra coisa que o Senhor nos lembra na sua palavra: para aqueles que caíram, o Senhor tem uma lembrança. O Senhor nos traz uma lembrança. Não esqueça o motivo da sua queda. O que foi que te fez cair? Cada um sabe o motivo da sua queda. Porque Jesus falou para a igreja em Éfeso: lembra-te. Lembra-te, pois, de onde? Se ele estava dizendo para lembrar, é porque eles sabiam. O que foi que te fez cair? Então Jesus disse: lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. A causa da queda da igreja em Éfeso foi a perda do primeiro amor. Uma igreja desviada. Você, o que foi que te levou à queda? O que foi que te levou a abandonar a Deus? O que foi que te desviou? E muitos que estão na igreja também podem estar desviados. Quais os sintomas de um desvio? Eu quero dar para você alguns sintomas da queda. Alguns sintomas do desvio. E ver se você se enquadra em algum desses. E caso você se enquadre em algum desses, peça perdão a Deus. Peça misericórdia de Deus. Se arrependa e volte. Primeiro, quando a oração deixa de ser uma parte vital na vida do crente. Quando o crente já não ora, o desvio está presente. O desvio está presente quando ele já não ora. Quando a busca pela verdade cessa. Quando a pessoa está satisfeita com aquilo que ela aprendeu no decorrer da sua caminhada, e ela se acomodou, e ela diz: não, para isto basta. Eu já não preciso mais ir para EBD. Eu já não preciso mais aprender. Já é o suficiente. É sinal de desvio. Pode estar desviado. Quando os pensamentos a respeito das coisas eternas já não são regulares, são esporádicos, de vez em quando eu penso na eternidade, mas quando eu era convertido, todo momento eu pensava na vida eterna, eu temia a vida eterna, e eu almejava a volta de Jesus, mas hoje já é diferente. De vez em quando eu penso na vida eterna. Se já não for regular, se for esporádico, é sintoma de desvio. Pode já estar desviados. Perda de interesse pelos cultos. Hoje é culto do galo, eu não vou. Hoje é culto de quinta-feira, cura, libertação. Eu já sou liberto. Eu não preciso ser curado de nada, eu já estou liberto. Domingo eu vou na Santa Ceia. E aí eu volto na próxima Santa Ceia.
perdeu interesse pelo culto a Deus. Sintoma de desvio. Pode estar desviado. Dá mais valor aos passeios e aos entretenimentos. O shopping, não estou dizendo que é pecado ir ao shopping. Não estou dizendo que é pecado ir à praia. Ir ao cinema, qualquer outro lugar, se divertir, sair com a família. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Mas quando esses momentos, esses entretenimentos, esses passeios, eles roubam o lugar de Deus, é perigoso. Pode ser sintoma de desvio. Dá mais valor aos passeios e ao entretenimento do que a Deus. Não sente mais constrangimento acerca do pecado. Assiste um filme de sexo explícito, não se constrange, não se envergonha, não se entristece com os pensamentos da mente, não fica preocupado, não confessa para Deus, achou normal, já está desviado. Já está desviado. Não tem desejo pela santidade, semelhante à santidade de Cristo. É sinal de desvio. A ambição pelo dinheiro e pelos bens materiais se torna uma parte dominante do pensamento. É o que domina o seu pensamento 24 horas. As coisas de Deus já ficaram de lado. O GA já ficou de lado. O culto já ficou de lado. O seu serviço na casa de Deus já ficou de lado. Meu querido, você já está desviado. Porque você veio a este mundo, eu vim a este mundo para nós servirmos ao Senhor, para nós adorarmos ao Senhor, para nós fazermos a obra dEle, para nós pregarmos o Evangelho. Se o louvor e a pregação já não fazem sentido, se no momento do louvor você não está acontecendo nada, é um mero espectador. Se no momento da palavra, a palavra já não entra, já não faz sentido, desvio na certa. É a perda do primeiro amor. Quando a menor desculpa é suficiente para abandonar a igreja, sempre esteve desviado. Só queria uma oportunidade para sair. Quando sai da igreja, não há, o fulano desviou, não, ele não desviou, ele já estava desviado há muito tempo, ele só estava aguardando uma oportunidade para sair. A pessoa não se desvia de uma hora para outra, a pessoa não se desvia hoje para amanhã, é um processo, é todo esse processo aqui, é um processo de frieza, de perda do primeiro amor. Quando a pessoa se ajusta alegremente ao estilo de vida do mundo, toma de desvio. E Jesus chega conosco e diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às primeiras obras. Nunca esqueça. O Senhor está nos trazendo a memória nesta noite. Lembre-se o que foi perdido. Quando a pessoa ela abandona Deus, quando a pessoa abandona a igreja, quando abandona o caminho, ela perde muitas coisas. Steve Jobs, ele diz que cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Quando a pessoa abandona Deus, uma parte do futuro dela deixará de existir. Haverá um abismo, haverá um vácuo. A sexta e a última coisa que Deus nos lembra nesta noite é: nunca esqueça que no inferno haverá lembranças, memória desta vida. Lembre-se
que até na eternidade haverá lembranças, haverá memórias. Na parábola do Lázaro e do rico, a Bíblia diz que quando o rico estava no inferno, que ele clamou pedindo ajuda de Abraão. Engraçado que lá no inferno que ele quis ser missionário. Lá no inferno que ele quis fazer o culto simultâneo para salvar a família dele. Manda que Lázaro vá lá na casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, e pregue para eles não virem para cá. Ele quis ser missionário lá no inferno, mas já era tarde demais. Ele pensou na família dele lá no inferno, mas já era tarde demais. Não tinha mais jeito. E aí ele clama a Abraão. E aí Abraão diz ao rico: lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo os males. Agora, porém, ele aqui é consolado e tu atormentado. Abraão lembrou ele lá. Lembra-te, quando tu estava lá, tu tivestes a oportunidade. A tua família teve a oportunidade. Agora é tarde. Que lembrança dolorosa. Mas isso não ocorreu só com este homem. Está ocorrendo com todos os que estão lá. Você sabia que no inferno está cheio de desviado? Pessoas que estiveram na igreja. Pessoas que eram bênção na igreja. Que se desviaram e não se arrependeram. Morreram. E foram para lá. E semelhantemente a este homem, eles também estão lembrando da vida aqui, da oportunidade que tiveram de ser salvos, mas que abriram mão. E muitos que irão para lá, talvez muitos aqui nessa noite, se lembrarão deste dia. Eu tive a oportunidade de me arrepender. Eu tive a oportunidade de voltar para Jesus naquele culto, mas eu não quis. É duro, é triste, mas é a realidade. É bíblico. Lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo os males. Agora, porém, ele aqui é consolado e tu atormentado. As pessoas só querem que Deus se lembre da misericórdia e da bondade dele. E que Deus nunca se lembre dos pecados delas. Foi o que Davi, certa vez, escreveu no Salmo 25, 6 e 7. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Aí ele diz: não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Mas Deus é justo, Deus é amor, Deus é Deus de bondade, Deus é Deus de misericórdia, mas Deus também é Deus de justiça. Deus punirá a todos quantos não se arrependerem. Não tem outra. Não tem como Deus se esquecer dos pecados do homem. Os pecados do homem estão patentes diante de Deus. Deus os vê todos. E pior ainda, aqueles cujos pecados foram perdoados pelo sacrifício de Cristo. Mas semelhante ao cão que voltou a comer o vômito, e a porca que voltou a se lambuzar na lama, voltaram às práticas do pecado, e esses pecados estão diante de Deus. Não tem como Deus se esquecer desses pecados. Não tem como Deus se lembrar da sua misericórdia e da sua bondade e deixar para lá os pecados. Não tem como.
Só há uma forma: é o homem se arrependendo. É o homem se arrependendo dos seus pecados. E aqui no livro das Lamentações, Jeremias, ele diz: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, da aflição dele e do pranto dele, quando o povo estava no cativeiro por causa dos seus pecados, porque eles haviam se desviado contra o Senhor. Ele diz: na minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Aí ele conclui: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que pode me dar esperança? Somente Deus pode nos dar a esperança da salvação. Somente Deus pode nos dar a vida eterna. Lembrança dos dias da salvação. Pense, lembre-se, nos dias que você era fiel a Deus, que você vinha para a casa de Deus, você tinha alegria, você tinha conforto, você tinha segurança, você tinha certeza da sua salvação. Embora passasse pelas provas, mas você estava ali firme. O Espírito de Deus habitava em você, estava dentro de você. Você orava, você adorava o Senhor, você se entregava totalmente ao Senhor. Lembre-se desses momentos. Mas há também lembranças dos dias da perdição. E os dias da perdição, as lembranças são as mais desagradáveis. Tristeza, medo, desespero, solidão, depressão, um sentimento de morte, de querer sumir, de trevas, porque o homem vivendo longe de Deus, ele está em trevas, porque Deus é luz. Eu nunca me desviei, mas eu posso imaginar o sofrimento de alguém que se desvia. Você pergunta para alguém que se desviou: como você vai? Eu estou bem. É mentira, ele não está. Ele não está bem, nunca esteve bem, porque quando a pessoa abandona o Senhor, nunca ela estará bem. É sofrimento, é dor, é tristeza, é abandono. Pense, lembre dos dias da tua salvação, como você andava com o Senhor, como você caminhava com o Senhor, como você caminhava com Deus, como você amava o Senhor. E nesses dias de perdição, é dor, é pranto, é sofrimento. Lembra-te, lembra-te. O Senhor traz à sua memória, nesta noite, lembranças. Quero trazer aquilo que me dá esperança.